e ouvir a palavra de Deus. É um privilégio, porque muitos foram tentados por Satanás, caíram e não conseguem mais entrar numa igreja. Já falam que não dá mais, já desistiram já. E Satanás olhou assim e falou: consegui, isso aqui foi fácil. Mas quando o diabo olha para nós, ele fala: isso aí é difícil, porque não tem tempestade que faz eles parar. Não, eles continuam, eles adoram. Se tem igreja, eles entram e adoram. Se não tem, eles adoram na rua, não tem problema. Mas não há como pará-los. Nós somos a igreja que foi profetizada na palavra de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Fique atento à palavra de Deus. Não se disperse, não se distraia com seus pensamentos, para que você não perca aquilo que o Senhor tem para você. Quando Deus prepara a sua palavra para nós meditarmos, é um presente que vem do céu para nós. E aquilo pode fazer transformação no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, na nossa vida. Porque a palavra é de Deus, ela que é viva e fiel, ela que penetra na divisão entre a alma e o espírito. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então nós temos que estar atentos e clamar ao Senhor para que Ele fale conosco. Romanos 8, 37 diz assim a palavra do nosso Deus: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aquele que nos amou e ainda nos ama e vai nos amar sempre é Jesus. Curva sua cabeça agora para falar com Deus. Senhor, te agradecemos já pela palavra que o Senhor tem preparado, já tem falado conosco. Te agradecemos, Senhor, por invadir o nosso coração, por fazer, Senhor, transbordar, Senhor, das tuas águas, do teu Espírito, Senhor. Obrigado por falar com o teu povo até este momento, Senhor, neste culto que nós estamos consagrando a Ti e ofertando a Ti. Agora nós te pedimos, Senhor, continua a falar, continua a revelar a Tua palavra, Senhor, continua a mostrar, Senhor, aquilo que nós precisamos para aprender, aquilo que nós precisamos saber, a revelação que vem do céu. Em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos. Amém, Senhor, amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que em todas estas coisas, mesmo em meio a perseguições, a lutas, dor, mesmo sendo entregues à morte todos os dias, estar sob ameaça de morte todos os dias, por amor ao nome de Jesus, ainda assim nós podemos declarar essa palavra: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por causa de uma pessoa que nos amou, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, sabe de uma coisa? Dizer sou mais que vencedor, ou cantar sou mais que vencedor, é muito gostoso, é muito bom. Dizer eu sou um vencedor, ou quando alguém diz para você assim: olha, você é um vencedor, você é uma vencedora, a gente fica feliz. Nossa, que glória! Talvez a gente tenha passado por uma dificuldade, uma luta, e nós vencemos, permanecemos fiéis depois de tudo aquilo. Alguém olha para nós e diz: você é mesmo um vencedor, você é mesmo uma vencedora, e a gente fica feliz, fica ali: glória a Deus, eu sou mesmo, né? É gostoso quando alguém diz isso para nós, é gostoso quando nós mesmos dizemos isso para nós. Quando a gente canta, eu sou mais que vencedor, mais que vencedor, e a gente está falando algo que está na palavra de Deus, está determinando sobre a nossa vida, algo que tem poder, porque é a palavra de Deus, e isso é tudo maravilhoso. A palavra vencedor na Bíblia, ela está ligada com a palavra conquistador. Sabe, aquele que vence, aquele que chega e conquista, que domina. Sabe, quando alguém conquistava ali uma nação inteira, um país inteiro, a ideia é justamente essa: vencer significa conquistar vitória, porque a vitória tem que ser conquistada. Já viu alguém que foi para a guerra?
escovando os dentes e voltou com a bandeira de vitória nas mãos? Isso não tem lógica, tem? Geralmente, quando alguém volta da batalha e volta vitorioso, e volta com um grito de vitória, aconteceu uma coisa: esse ser humano batalhou. Ou então ele está sendo falso, ou foi outro que venceu e ele está ali, a vitória é minha. Não. Vitorioso é aquele que batalhou, é aquele que, apesar do medo, seguiu em frente, apesar da dificuldade, continuou, apesar das adversidades, apesar do inimigo forte se levantando, poderes se levantando, ele simplesmente continuou. Soldado falou: não tem que me faça parar. Valente de Deus. E aí, quando ele se vence, ele fala: sou vencedor, passei por tudo isso e venci. E nós vamos vivendo aqui na terra, irmãos, de vitória em vitória. Nós não podemos ser derrotados, porque ser derrotado significa Satanás derrotou, significa o diabo foi lá, roubou a semente do coração, foi derrotado. Essa luta foi muito grande para mim, então essa pessoa foi derrotada, não quer mais saber de Jesus, desistiu da palavra, não acredito mais em nada, foi derrotado. Era um soldado, sim, mas quando abaixou a guarda, Satanás veio, não teve piedade, ele desceu com a espada para cima, picotou a pessoa. Mas por que abaixou a guarda? Por que tirou o escudo da frente? Se o Senhor colocou para nós o escudo da fé nas nossas mãos, colocou para que nós vestíssemos a couraça da justiça, usássemos o capacete da salvação, olha só que coisa, usássemos as sandálias, os calçados com a disposição para o evangelho da fé, usássemos a espada de fogo, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso foi dado, foi entregue. Como é que eu vou olhar e falar: Senhor, foi muito difícil para mim, então eu não usei aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, fui negligente com as armas que o Senhor havia colocado nas minhas mãos. Mas nós não somos assim, nós somos vencedores, e mais do que isso, nós somos mais do que vencedores, mais do que conquistadores de guerra, por aquele que nos amou, e o nome dele é Jesus. Eu repito, o nome dele é Jesus. Irmãos, vitória, para eu poder olhar para alguém e dizer assim: eu sou um vencedor, ou mesmo olhar para as forças malignas e declarar: eu sou um vencedor, eu já venci, eu sou vitorioso. É necessário que eu compreenda que essa palavra aqui, ela está dizendo, está afirmando e reafirmando em nossas vidas que nós somos de fato vencedores, mais que vencedores. Mas isso não é natural, isso não é pela nossa força apenas, porque nós lutamos. O versículo está dizendo: nós somos vencedores porque vencemos a guerra. Não está escrito isso, apesar de nós precisarmos lutar a guerra. É isso que o Senhor nos manda. Mas a Bíblia está dizendo que nós só somos vencedores por uma razão: porque existe um amor envolvido. Eu não sei que batalhas você já passou na sua vida, quais você enfrentou, enfrenta até hoje, ou pelo que você esteja passando agora, ou pelo que você vai passar amanhã e nem sabe. Mas eu sei de uma coisa: eu passei por muitas lutas, muitas coisas extremamente difíceis na minha vida. Algumas delas não podem ser explicadas, e eu passei. E houve sempre um momento em que eu falava assim: eu sou mais que vencedor, eu sou forte, eu vou vencer, eu vou com Jesus, seja para a vida, seja para a morte, eu venço. A minha vida inteira eu vinha declarando assim, até a hora que o Senhor me colocou, olha, Ele permitiu na minha vida uma luta, uma dificuldade, em que eu falei para Jesus assim: ó, Senhor, se o Senhor não vencer por mim, eu não posso, eu não vencerei, já está claro, serei derrotado. Essa é a hora em que eu vou viver outra palavra agora. Eu vou viver a palavra que diz assim: ó, calai-vos e vedes a vitória que Deus vai entregar na sua mão. O Senhor pelejará por vós, aquietai-vos. E eu tive que viver essa palavra, ficar quieto, caladinho, bem bonitinho ali, e falar só esperando: Jesus vai vencer por mim. E Jesus veio com o seu poder, com a sua glória, com a sua graça, e Ele arrasou com o inferno e com todas as forças que estavam contra a minha vida. E Ele falou assim: venci por você, eu dou glória a Deus por isso. Tem batalhas que você precisa vencer, tem batalhas que Deus falou assim: ó, as armas estão nas suas mãos, então se mexe, se move, faz acontecer. Porque
se você fica ali se lamentando, mesmo orando, é um ato de falta de fé. Você demonstra a fé quando você se levanta e vai. É assim que acontece. Jesus não curava pessoas dizendo assim: olha, você vai ser curado, fica vendo, eu vou mostrar para você, vai ser uma luz aqui nas suas pernas, você vai começar a andar orejado. Não era assim não. O que Jesus fazia era virar a pessoa e falar assim: pega a sua cama, fica de pé e anda. Ele dava uma ordem: eu estou te dando uma ordem, levanta daí e anda. A pessoa ia obedecia, ia se firmar nas pernas e estava dando glória a Deus. Eu estou andando. Mas como? Eu estou andando, aquele homem Jesus, ele me deu uma ordem para andar, eu andei. Mas isso, imagina se ele falasse assim: não, eu não posso andar nessa, eu sou aleijado. Isso não tem lógica o que o senhor está fazendo. Não ia receber de Deus. Existe um esforço que depende de nós, existe uma atitude de fé que depende de nós, para que a gente possa nos tornar mais que vencedores por aquele que nos amou. E o nome dele é Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando você sabe que para você ter vitória, para você vencer, para você ultrapassar barreiras, para você ficar de pé ainda que você caia, porque a Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado, mas ele se levanta de novo. Mas para isso acontecer, você é inteiramente dependente do amor de Jesus. A gente tem que ter essa consciência. É o amor dele que nos faz vencedor. É isso que está escrito aí. E se o amor de Jesus, ele está na minha vida, ele está no meu coração, ele está me encorajando, ele está me dando vitória, ele está me dando força, graça, visão, estratégia de guerra. Tudo isso é por causa do amor dele, né? Então, se eu tenho o amor de Jesus tão grande assim na minha vida, o amor dele não pode ficar só aqui guardadinho no meu coração, escondido aqui no quarto aqui. Não. Esse amor, ele tem que ser tão grande, e quanto mais eu peço o amor, mais ele me dá, que o meu coração já não pode mais comportar o amor de Jesus. Ele ultrapassa as paredes do meu coração e começa a vazar para todo lado, começa a transbordar para fora, e daqui a pouco as pessoas que estão à minha volta começam a receber amor. Não o amor do irmão Alexandre simplesmente, mas o amor de Jesus que brota na minha vida e alcança aquela pessoa. O amor de Jesus que brota da sua vida e alcança aquela pessoa. É assim que é maravilhoso, irmãos. Vamos entendendo então, nós precisamos compreender que nós dependemos do amor de Jesus, nós precisamos do amor de Jesus, e nós precisamos que o amor dele seja desprendido em nosso coração. Nós vivemos num mundo cheio de ódio, ataques, pessoas são capazes de matar umas às outras, pessoas são capazes de exterminar umas às outras sem qualquer piedade. Esse mundo é um mundo de ódio, mas nós que somos luz do mundo, nós que somos sal da terra, nós temos amor em nós, um amor que transborda, um amor que alcança, e nós temos que usar este amor. Irmãos, nós precisamos ser vencedores. Tem um monte de gente pregando, ensinando que crente tem que sofrer. Vida de crente é vida de derrota. Está totalmente em desencontro com a palavra de Deus. Porque se eu ler, a Bíblia está dizendo: nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. Eu não posso pensar ou derrota, nada disso, ou vida sem jeito. Para nós não, de jeito nenhum. A nossa vida é vitória em cima de vitória. É assim mesmo. E quando nós estamos por uma luta que está apertando, que está dificultando, nós falamos assim: nós somos vitoriosos, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se nós orarmos, se nós tivermos comunhão com Deus, se nós jejuarmos, se nós tivermos intimidade com a palavra de Deus, nós vamos ser vencedores no mundo espiritual, na batalha contra o diabo e os seus anjos. Nós venceremos e já somos vitoriosos. E se nós permanecermos fiéis à palavra de Deus e confiantes na palavra de Deus, nós seremos vitoriosos também aqui no mundo secular. Sabe quando alguém olha para você e fala: nossa, você parece que as coisas não servem na sua vida?
o que você tenta, seja no que for, e aí você olha e fala, olha, sabe o que é? Eu sou mais que vencedor, é por causa daquele que me amou, o nome dele é Jesus, ele também te ama, querido, ele também te ama, querido. Você já está pregando o Evangelho, já está anunciando o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra, ela deixou algo aqui no meu coração sobre vencer, sobre conquistar, que eu quero compartilhar com vocês. As pessoas costumam usar uma expressão aqui no mundo, não é? Que nós vivemos, que fala sobre vencer na vida. Ah, aquele rapaz venceu na vida, aquela moça venceu na vida. Mas geralmente eles assimilam isso com dinheiro, com formação, com coisa assim que na verdade não tem nada a ver com vencer. Porque tem muita gente rica derrotada, que pula do quinto andar do prédio e já se mata ali mesmo, com toda a riqueza que tem. Tem outro que tem todo conhecimento, uma sabedoria sem fim, informação em cima de informação, aquele monte de coisa, e está prestes a tirar a própria vida, ou tira a própria vida, eu já não acredito em nada em Deus. Eu chamo isso de derrota, de fundo do poço. Mas nós também queremos vencer. Nós também queremos ser pessoas que vencem na vida. Não para a nossa glória, nem para a nossa honra, mas para a glória e honra do nome de Jesus. Deus tem isso para nós, irmãos. Deus quer isso para nós. Você imagina só, se Deus poderia querer o seu mal, Deus ia querer que você vivesse miséria, desgraça? Não. O que Deus quer é o melhor. Ele é o Pai que ama os seus filhos, e Ele quer que você viva o melhor. E o melhor significa vencer na vida. Vencer na vida. Nós podemos olhar e falar assim, nós somos pessoas aqui que estamos na casa de Deus, estamos na presença do Senhor, e nós vencemos na vida. Nós atingimos várias vitórias, em tudo que a gente faz, a gente toca a nossa mão, e a bênção começa ali. Ora, do contrário, que sentido que tem a gente cantar? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos, e declarando ali bênção sobre gerações até. Se eu não acreditar nessa sorte de bênçãos, se eu não acreditar que tem alguma coisa errada na minha casa, na minha família, e eu não estender a mão e falar assim, eu declaro a bênção sobre este lugar em nome de Jesus. Tem alguma coisa errada com meu filho, com a filha que tem, né? Com os sobrinhos que estejam no meio da casa, com irmãos, você fala, não, eu vou orar por você. Eu declaro a bênção sobre a sua vida, e colocar na mão de bênçãos. Aí eu estou acreditando. Eu fui para a igreja, eu cantei um louvor que declarava bênção, eu mesmo abençoei com aquele louvor, declarando bênçãos, e agora chegou a hora de transmitir a bênção, colocando as mãos sobre as pessoas que nós amamos especialmente, e declarar a bênção, a vitória, declarar que essa pessoa é mais que vencedora por causa do amor de Cristo Jesus, e orar e fazer isso. É isso que a palavra de Deus nos traz. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: como vencer? Como ser mais que vencedor? Como vencer na vida? Será que a palavra de Deus me ensina a vencer na vida? Ensina sim. Vamos verificar aqui, meus irmãos. Palavra de Deus. Ainda em Romanos 8, tem o versículo 28, para nós lermos aqui. E esse versículo, ele traz uma revelação da palavra de Deus. Comece a entender. Você só vai entender a palavra de Deus se ela te for revelada. Pode vir um pastor mais famoso do mundo, ele prega e ninguém entende nada, porque a única maneira de você entender é se o Espírito Santo vier e revelar, se o Espírito Santo vier e entregar para você. Esta é a palavra. Aí entra no seu coração o entendimento. Do contrário é impossível. É assim que acontece. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse versículo que está aqui, ele está ensinando como vencer na vida. Para vencer na vida, você tem que compreender algo muito forte e tremendo. Se para ser mais que vencedor, eu tenho que reconhecer que eu só consigo isso através do amor de Jesus que se transborda em mim, ou seja, o amor de Jesus sobre a minha vida, e o meu amor sobre Jesus, e o meu amor em Jesus, o meu amor no meu próximo. É assim que se vence? Ora, tem tudo a ver com amor. Vencer, ter vitória, tem a ver com sentir amor, sentir compaixão, sentir piedade. Está escrito nesse versículo
que para nós vencermos na vida, nós conseguimos isso amando a Deus e amando o propósito de Deus. Olha só, tem gente que quer vencer na vida e fala assim: eu vou conseguir um emprego, vou fazer um projeto, eu vou vender isso, aquilo, vou estudar. Tem uma série de coisas e é ótimo isso. Isso também é sinal de coragem, de quem está buscando, quem vai atrás da vitória. É bom. Mas olha só que negócio interessante. Quando a gente olha e a gente tem um propósito, e a gente passa a nossa vida inteira com foco naquele propósito, e a gente esquece de pensar: mas peraí, qual que é o propósito de Deus? Esse é mais importante. Eu tenho um propósito sim, mas qual que é o propósito de Deus para mim? E você começar a falar: não, eu vou descobrir o que Deus quer para a minha vida, o que Ele quer que eu faça, onde que Ele quer que eu chegue, em quem Ele quer que eu toque, o que Ele quer que eu fale, como Ele quer que eu viva. Pronto. Aí Deus começa: peraí, o meu servo, a minha serva, está querendo saber sobre o meu propósito. Então, para poder vencer, segundo Romanos 8:28, como é que se vence? Como se vence na vida? Amando a Deus e ao seu propósito. Olha o que está escrito. Nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Então a gente fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, como é que você vai ter vitória na vida, em qualquer coisa, se as coisas não cooperarem para o seu bem? Para tudo dar certo, as coisas vão ter que cooperar para o teu bem. Existe uma estratégia bíblica que diz: Senhor, eu quero que tudo dê certo para mim. Eu quero que as coisas que estão à minha volta deem certo, concordem para o bem, concorram para o bem, se juntem para o bem, cooperem para o bem. E aí está escrito na palavra de Deus: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já sei que eu tenho que amar Deus acima de tudo mesmo, irmãos. Acima do meu projeto, acima do meu propósito, acima do meu desejo, acima da minha família, acima de tudo. E a Bíblia garante que tudo vai cooperar para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente faz alguma coisa, se propõe para fazer alguma coisa, a gente pode considerar que aquilo é um chamado. O pedreiro que executa bem o trabalho dele ali, de repente ele fala: nossa, estou conseguindo fazer coisas que olha, não é qualquer um que faz, não é? Eu estou fazendo ali uma arte, muito mais do que um trabalho comum de um construtor. Eu estou fazendo algo especial que eu não acredito que alguém consiga fazer. Ele começa a falar: eu fui chamado para isso. E assim em todas as profissões, o médico que faz isso está na mesma, não é? E a gente, se for pegar papelão aqui na rua, fazer o melhor, não, eu vou fazer a coisa certa aqui, e vou entregar, vou fazer uma venda. E as coisas começam a cooperar para o seu bem. Por quê? Porque você ama Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Que coisa maravilhosa quando você fala: Senhor, eu tenho um monte de propósito aqui, um monte de coisas, mas eu fui chamado segundo o teu propósito, e eu amo o seu propósito, seja ele qual for. É ele que eu quero viver. A primeira lição para você vencer na vida: amando a Deus e ao seu propósito. Vamos para Lucas 18:7. Vou falar só mais alguns minutinhos. Lucas 18:7. A palavra vai nos ensinar que para conseguir uma vitória, para ser mais que vencedor, para vencer na vida, para avançar, nós precisamos, além de amar a Deus e amar o seu propósito, nós precisamos pedir para Deus essa conquista, pedir para Deus a vitória, mas não apenas pedir, tem que pedir insistentemente. Tem que pedir uma vez, duas, três, quatro, cinco, e continua e clama e insiste, porque Jesus ensinou a gente a fazer assim. Você quer algo, deseja algo. Quando você fica assim: ah, Deus sabe o que eu preciso, esquece. Não vai receber facilmente isso. Tem que clamar, tem que pedir: Senhor, eu estou pondo aos teus pés como a tua palavra ensina. Estou declarando e tornando conhecido diante de Deus as minhas petições.
as minhas vontades, os meus desejos. E Deus começa a preparar. Por causa da insistência, Ele se apressa em realizar. É claro que nós temos que pedir bem e não mal. Jesus ele ensinou sobre o injusto juiz, o injusto juiz. O homem que disse assim, para todo mundo ouvir: eu não temo nem a Deus e nem aos homens. Olha só a arrogância desse homem. Um juiz que falou: eu não tenho medo nem de Deus e nem dos homens. Não sou obrigado a fazer nada para ninguém que não queira. Só que tinha uma viúva que ficava assim na porta dele, ó, toca, 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 toca. Juiz, vai resolver meu caso. E ele falava para a mulher: vai embora daqui, mulher. Ela era de novo, ó. Juiz, vai resolver meu caso. Eu tenho um caso para o senhor resolver. E ele foi e falou assim: apesar de não temer nem a Deus e nem aos homens, eu vou atender essa viúva, porque ela está insistindo constantemente, ela está me perturbando. Então eu vou atender. E Jesus pegou essa história, essa parábola, e ele disse assim: até o injusto juiz, ele atendeu a causa de alguém que ficou insistindo e clamando insistentemente. E de repente Jesus disse essas palavras, ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos os que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ainda que Deus demore, e você peça algo para Deus e tem demorado, se você não parar de pedir, não parar de clamar, Jesus está perguntando aqui: não fará Deus justiça? E Ele nos ensinou sobre o dever e a constância de orar. Nós temos que pedir insistentemente. Então, para vencer na vida, precisamos amar a Deus, amar o propósito de Deus. E a segunda lição é: nós precisamos pedir insistentemente pela vitória que nós queremos, pela vitória que nós desejamos. Tem gente que às vezes vem falar assim comigo, conversar, irmãos, ele fala assim: eu não acredito nessa coisa que Deus dá vitória para alguém, isso é ideia de igreja para ganhar dinheiro. A pessoa trabalhou, estudou, ela foi lá e conquistou. E o outro que não se esforçou, portanto não conquistou. Mas ele está totalmente errado. Porque Deus diz, a palavra de Deus, ela diz assim, que Ele pega um homem humilde, um mendigo, e coloca ele para se assentar no meio de príncipes. Olha que coisa tremenda. Deus, Ele faz isso. Ele escolhe e chama quem Ele quer. E Ele entrega nas mãos do homem grandes coisas, como Ele fez com Nabucodonosor. Entregou os reinos da terra na mão de um homem só. Se tornou rei de outros reis. E de repente Ele, ao invés de dar glória a Deus e dizer assim, tudo isso que eu conquistei foi por causa dele. Não. Ele olhou para a Babilônia e falou assim: olha essa Babilônia que eu conquistei. E aí o profeta foi lá e falou para ele: fala isso de novo, e você vai ser cortado. Você vai sofrer coisa que nenhum ser humano nunca sofreu. Passou um ano certinho depois, ele virou e falou: olha o que eu fiz, o que eu conquistei. Veio um anjo e falou assim: chegou sua hora, Nabuco. O homem caiu, virou um bicho, um animal, começou a crescer pelo, garra, unha para fora. Ele foi lá do lado do palácio onde ele era rei, comendo capim o dia inteiro. É para saber que é Deus quem faz, é Ele que dá. Se nós estamos vivos, irmãos, aqui nessa noite, para poder falar e ouvir a palavra de Deus, para poder louvar a Deus com instrumentos, com a voz, é porque Ele chamou em nosso fôlego. Ele soprou fôlego e disse: vida. E vocês têm vida. E eu tenho vida. E eu respiro. E eu falo. E você fala e você anda. Então tudo nós temos que dar graça. Tudo nós temos que dar glória ao nome daquele que é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Terceira lição, meus irmãos. E último. Para que nós possamos vencer, ter vitória na vida, nós temos que usar nossa melhor arma que nós temos, a nossa fé. Tem que ter fé. Tem gente que fala: eu tenho fé, mas na hora que você tem a oportunidade de colocar a tua fé em ação, você desaba, faz de tudo, chora, mas não usa a fé. Você fica em choque, lamenta, talvez até clama, mas não usa a fé.
Porque pessoas que usaram a fé foi como Moisés. Ele clamou e Deus perguntou: por que você está clamando? Moisés, por que clamas a mim? O que você tem na mão? O cajado, Senhor. Toca nessas águas. Quando ele tocou, o mar se abriu. E eles passaram. Eles iam ser executados ali. Então muitas vezes nós temos que ter uma ação de fé, um ato de fé, um toque de fé, uma palavra de fé. Porque é isso que vai nos dar a vitória, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4, vai mostrar como é real que da nossa vitória depende a nossa fé. Para que nós possamos dizer assim: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somente pessoas cheias de fé podem dizer isso. Do contrário, vão dizer palavras vazias e não vão estar usando o poder da palavra de Deus. Nós temos que dizer assim: eu tenho fé para dizer que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, Jesus. Olha o que está escrito 1 João capítulo 5, versículo 4: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Irmão, sabe como você vai ter dúvida? Será que eu vou vencer na vida? Será que eu vou ter vitória? Será que eu vou conquistar, como a palavra de Deus está dizendo? É muito simples. Olha para a palavra que está dizendo: aquele que é nascido de Deus, todos eles que são nascidos de Deus vencem o mundo. Então eu tenho que me preocupar se eu sou nascido de Deus, nascido da água e do Espírito. Se com o meu modo de agir, de viver, de pensar e de falar condiz com a maneira de Jesus agir, viver, pensar e falar, isso vai demonstrar que eu sou nascido de Deus, que você é nascido de Deus, que você é nascida de Deus. Está escrito que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence aqui no mundo também. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deu para entender a importância da fé? A importância de ter fé. É possível um ser humano vir para a igreja sem fé? Mas é claro que é. É possível um ser humano pregar sem fé? É possível. A fé está dentro do coração, irmãos. É algo que Deus fica esperando. No momento em que você fala assim: agora o que está acontecendo na minha vida? Você sabe a quem recorrer. Ao invés de recorrer ao homem, primeiro você recorre a Deus. Se tranca no seu quarto, fecha a porta, ou faz uma caminhada aí sozinho, e vai falando com Deus: Senhor, eu tenho algo para declarar na tua presença, eu tenho algo para te dizer, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que grandes coisas o Senhor já tem feito por mim, e eu sou grato, eu te agradeço de todo o coração, mas ainda tem algo que eu queria te pedir, Senhor. Pai, não olha para a fraqueza do teu servo, não olha para a ingenuidade, mas tenha misericórdia e ouve, Senhor. Daqui a pouco Deus está olhando o jeito que você fala com Deus, não o jeito de quem tem fé. Tem uma grande diferença, irmãos, em fazer uma oração longa ali, cheia de palavras bonitas, mas é diferente. Às vezes alguém tem oração simples quando você fala e diz assim: olha, Senhor, eu preciso conversar com o Senhor, o seu servo precisa falar algo, que o Senhor tenha misericórdia e venha me ouvir, que o Senhor venha mostrar para o meu coração que você está ouvindo, e ter uma conversa como quem fala com um amigo, com uma amiga. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele disse assim: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então nós temos que fazer aquilo que ele manda, e nós seremos seus amigos. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que vencer amando Deus, o seu propósito, pedindo a vitória insistentemente e usando a nossa fé, porque Jesus venceu. Jesus, ele falou essas palavras assim, irmãos, para nós, e disse: no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e nós venceremos, porque nós estamos ligados nele. Só aquele que crê que é vitorioso e vitoriosa nessa noite, aplauda Jesus, glorifique Jesus, porque ele é aquele que tem a vitória nessa vida. Glória a Deus, glória a Deus, abençoe a Jesus, amém, glória a Deus. Nossa irmã Raíssa já está se preparando. Podem vir, crianças, apresentar o que vocês têm.
diante do Senhor. Hoje é dia dos pais, um dia maravilhoso, um dia que nós podemos honrar os nossos pais, aquilo que nós temos, e nós podemos também apresentar algo para o Senhor.